Irmãos, boa noite. Certamente que não há aqui uma condição de professor e de alunos, somos todos aprendizes e beneficiários, todos, do amor que, acima de tudo, é causa primária de todas as coisas. Porque na acepção do evangelista João, com muita propriedade, na dificuldade de afirmar o que era Deus, porque teria dificuldade de colocar em palavras o que seria o absoluto, toda a perfeição, como não temos e não pode ser limitada em palavras nenhuma expressão para nos dizer o que é Deus, aquilo que ele achou mais apropriado para expressar o que era Deus, sendo fiel às lições imorredoras do Mestre Nazareno, ele afirmou que Deus é amor. Portanto, e por isso mesmo, a consideração que devemos ter desta palavra deve nos colocar numa situação de referenciarmos este sentimento com a mesma dimensão de sacralidade que nos referimos a Deus. Os judeus tinham tanta dificuldade de lidar com algo tão perfeito, que é Deus, que o chamavam, nesta concepção de se saber insuficiente para alcançar a perfeição, de chamá-lo do inominável, porque não caberia em nenhuma expressão. Pois bem, havia a ideia de que falar o nome de Deus por si só era como que algo colocado como uma agressão aos sentidos, por querer limitá-lo em palavras. E então dizia o inominável. Mas se, afinal de contas, o evangelista nos afirma que Deus é amor, deveríamos também imaginar este sentimento com maior responsabilidade quando falamos dele. Imaginemos como nos referimos fortuitamente a esse sentimento, como banalizamos este sentimento ao longo dos tempos. O momento atual em que vivemos, como era colocado na oração inicial que aqui foi feita, na harmonização de todos nós, porque vivemos momentos graves. E estes momentos já eram preditos no Evangelho do Senhor, porque ali se expressava pela própria palavra do Mestre que adviriam tempos difíceis, onde as dores se fariam inimagináveis. E estamos vivendo estes tempos. Alguns o imaginam como estes tempos presentes, do hoje, do agora. Mas nós já estamos vivendo este período há algum tempo. Afinal de contas, passamos por duas grandes guerras. E alguns, particularmente os mais jovens, haverão de dizer: mas isso é o passado. Do ponto de vista espiritual, um século não é coisa nenhuma. É talvez o que cabe numa existência. Então, a noite escura de que falava o Evangelho, aquilo que era referido como profecias sobre os tempos difíceis, já haviam começado na noite escura destes grandes eventos, em que a inquietação, em que o medo, em que o ódio provocou um miasma em toda a terra, em função dos pensamentos deprimentes que eram gerados dos pensamentos de cada qual, uns com medos, outros com terror, outros com ódio, mas distanciados todos das lições amorosas do Cristo. E por isso mesmo, a noite escura, numa representação do que éramos nós, em pensando sobre o outro,
com medo uns, com terror outros, com ódio outros. Isso ao longo dos tempos. Melhoramos muito nas relações entre países, no aperfeiçoamento de instituições que propiciaram o desenvolvimento econômico, a solução de outros problemas que competiam à ciência nos seus diversos níveis, que solucionaram problemas de ordens médicas, no combate a doenças endêmicas, que propiciaram tantos e tantas dissabores, mortes, a convulsão, né, social em variados momentos da história do século que passou. Tivemos conquistas na libertação de povos que eram então povos tidos como colônias dos impérios. Tudo isto se passou rapidamente. Nos Estados Unidos, há poucas décadas, e há menos tempo ainda na África do Sul, pelo simples fato de alguém ser negro, ele era considerado inferior. E ainda temos racismo em todas as sociedades modernas, mas comparado com o que víamos até tempos atrás, obtivemos avanços extraordinários, avanços na proteção da infância, avanços na proteção às mulheres, avanços na proteção aos idosos. Isso tem ocorrido e é fantástico que ocorra, mesmo que estejamos vivendo os tempos difíceis preditos no Evangelho. Porque estes tempos são caracterizados por isso mesmo. A transição se faz com as crises e convulsões associadas também aos movimentos de elevação. Porque estamos vivendo a transição planetária, é uma mudança de vibração. Essa mudança de vibração devemos perceber como uma mudança naquilo que somos. E o que somos é o que pensamos. Aquilo que pensamos constrói o mundo que somos, que vivemos, que ajudamos a realizar. De tal sorte que, com esta mudança vibratória que muitos de nós estamos realizando, por opção de nos ligarmos aos conceitos que o Cristo veio nos oferecer há 2000 anos, porque já damos os primeiros passos, nos tornamos inquietos neste mundo. E por que nos tornamos inquietos? Porque os violentos nos acompanham. Porque o ódio nos acompanha. Nesse instante em que estamos nos aproximando do amor, o ódio se faz presente. Porque estamos também nos aproximando do amor em algum movimento, a maledicência se faz presente. E muitas vezes nos dizemos, este não é um mundo apropriado para mim. Este mundo parece não ser adequado para mim porque eu tenho uma visão de não violência. E porque eu convivo com tanta violência. E às vezes nós nos dizemos, mas eu sou uma pessoa completamente tolerante. Eu tenho a capacidade de compreender o meu semelhante, que pensa diferente de mim. E por que é que eu estou inserido numa sociedade onde as pessoas agem com tanta intolerância? E outras vezes nós nos dizemos, mas eu já recepcionei Cristo no meu coração. E porque recepcionei Cristo no meu coração, eu esperava vivenciar o amor, a solidariedade, e no entanto tenho recebido agressões, alguns me caluniam. Eu não gostaria de vivenciar isso, porque eu já estou tão próximo da ideia do amor fraterno, e de repente alguns dizem assim, parecem que o cão atenta e vem a agressão e eu de repente me sinto tocado pela raiva, me sinto tocado pela mágoa e isso provoca fundamente em nós. É como se fosse uma agressão profunda e por isso mesmo estamos vivenciando problemas como a depressão, problemas como a ansiedade, aquela inquietação de não saber por que nós não conseguimos viver na plenitude a felicidade que o Cristo nos convoca a viver. Porque ainda temos a ideia de que a simples aproximação com o bem, que a simples aceitação do Cristo, que o simples fato de nos tornarmos
pela ideia de sermos cristãos, irmãos, irmanados numa mesma concepção. Isto nos oferece o socorro, isto nos oferece a proteção contra a violência, contra a maledicência. Como se fosse assim, como se estivéssemos a viver num mundo perfeito. Mas não é assim. E aquele que é o perfeito por excelência, aquele que é o amor por excelência, esteve há 2000 anos entre nós e sofreu a violência, sofreu a maledicência, sofreu a solidão do abandono, sofreu a traição. Mas nós queremos que a simples aproximação, dando os primeiros passos em direção ao Cristo, como que esta aproximação signifique a imunização contra todos os problemas. Mas não é assim. Assim como ele veio diante de nossas fraquezas, diante das nossas fragilidades, diante das nossas incríveis deficiências morais, e se ofertou todo o amor para nós, em exemplos e gestos, assim também ele nos convoca, nestes instantes, nós que estamos dando os primeiros passos, que estamos sequiosos de entender o valor do seu Evangelho, que nós possamos, neste instante, servir ao irmão que ainda está em desdita, ofertar a mão para erguer aquele que caiu, ser compreensivo e tolerante diante das situações que se apresentam, como que agressivas a uma compreensão de amor, de solidariedade, que estamos começando a construir dentro de nós. E se assim o fazemos, ajudamos a mudar o estado mental em que vivemos, ajudamos a construir uma sociedade melhor. Nestes dias, estamos vivendo em nosso país dias conflituosos, porque não é fácil uma crise econômica ainda mais acrescida de uma dimensão, ainda mais forte de uma crise de ordem política, a ser vivenciada por formas distintas de compreender o mundo, que somos todos nós, porque temos as nossas opções partidárias, temos as nossas paixões, e levamos tudo isso na nossa relação com os nossos irmãos. Neste instante, o grande problema visto do plano espiritual, em se observando a pátria brasileira, é observar que o valor da solidariedade e da fraternidade que o Cristo nos chamou a vivenciar não está ocorrendo. Porque estamos todos agindo como o povo judeu, naquela oportunidade, agia frente ao gentio, de considerá-los todos como raças desprezíveis. E assim nós nos colocamos, aquele que é de uma camisa vermelha ou aquele que é de uma camisa amarela, como se fossem os adversários, como se a pátria brasileira só pudesse realizar o seu desiderato de ser pátria do Evangelho se tivesse esta ou aquela cor. E nos lembremos das lições amorosas do Cristo, quando dizia a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Participem do mundo. Em Paulo há uma categorização de dizer: não te contenteis com o mundo, tal como ele é, mas transformai-vos. É uma maravilhosa lição, porque nós queremos transformar o outro, nós queremos transformar a sociedade. Mas a lição de Paulo é forte e decidida em direção ao que realmente importa, e a lição do Cristo, que é a de que, para contribuirmos com um mundo melhor,
devemos primeiro nos transformar. E diante destas questões que se apresentam, quando vemos opções político-partidárias, em que as pessoas se lançam umas com as outras, colocando veneno, distribuindo inverdades, coisas que são trazidas numa página que você nem sabe direito e chama tal fulano agente político de ladrão, outro agente político de toxicômano, outro agente político do que quer que seja, e você, cada um de nós, por suas preferências, vai e compartilha e continua a lançar a lama mental, o lixo mental, sendo divulgado uns contra os outros, clamando para que a pátria brasileira seja espaço de revoltas. E isso só faz aumentar a ansiedade, a depressão de outros e tudo mais. E qual é o convite do Cristo? O convite do Cristo foi sempre que nos olhássemos uns aos outros como irmãos. O convite do Cristo foi sempre olharmos uns aos outros com olhos tolerantes. E, particularmente, o convite do Cristo foi aquele que resume todas as leis e todos os profetas. Aquela síntese perfeita: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É de uma força essa mensagem, porque ela, presidindo todas as nossas relações, se seguíssemos estas palavras, não haveria, você entraria em uma rede social, não haveria hipótese de você ver as agressões que nós assistimos. Isto do ponto de vista espiritual, de onde nos assistem os benfeitores espirituais. É como se cargas de energias negativas estivessem transitando de uns para outros e construindo como que uma nuvem sombria sobre essa pátria que ele buscou tornar não como espaço privilegiado, porque não há privilégio nenhum para o Cristo Jesus e muito menos para o nosso Pai. Quando nos é informado pela mensagem radiosa de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que esta é a pátria do Evangelho, não é para dizer que aqui há uma pátria a ser considerada especial. Não. É que aqui, na vivência do Evangelho, são convocados aqueles que necessitam de um educandário para a sua elevação moral e de um hospital para recuperar-se das dores profundas que carregam na alma. Porque, afinal de contas, o Evangelho, ou seja, as lições do Mestre Jesus, foram todos atendimentos aos doentes da alma e esclarecimento e educação aos que precisavam elevar-se na construção moral de si mesmos. De tal sorte que considerar esta a pátria do Evangelho é considerar este um hospital e um educandário. É assim que devemos entender a pátria brasileira. E por isso mesmo, aqueles que se dizem Cristo, se dizem vinculados ao Cristo, melhor dizendo, preparem-se para a tarefa extraordinária de levar em forma do amor a educação e a cura dos que são necessitados de esclarecimentos e necessitados da cura espiritual. Este é o grande desafio para os que se afirmam filhos da luz, os que se dizem assumir, seguindo as pegadas de Jesus, o serviço de iluminação das almas. E desta forma, Joana de Ângeles,
ao relatar os momentos atuais e os desafios, nos afirma que, diante das dificuldades presentes, há 3 grandes inimigos que precisamos saber lidar com eles. Um é a depressão que graça na sociedade. O outro é a revolta. E o terceiro, a exaltação. São 3 inimigos poderosos. Nós poderíamos considerar muitos outros, mas esses 3 inimigos são aqueles que devemos prestar mais atenção. Porque se considerarmos, por exemplo, alguém em depressão, e uma imagem que nós poderíamos fazer é como se ele estivesse andando em plena luz do sol ao meio-dia e uma nuvem negra estivesse ao seu redor. Porque ele não consegue enxergar luz em nada, claridade em nada, sentido da vida. Ele está completamente, a sua visão, opaca diante de toda a claridade que nos é oferecida pelo Pai a cada dia. Então esta pessoa está diante de um grande desafio e uma terapia adequada para que ele comece a se liberar desta escuridão que o escraviza, que limita as suas ações, que parece fazer com que a vida não tenha sentido, é mais do que tudo vincular-se à oração. Mas a oração não é uma oração qualquer, não é se dirigir a Deus como qualquer coisa, repetindo sistematicamente preces já preparadas, é abrir o seu coração para a fé. Uma fé que seja rica em valores. Porque sempre que nos pensamos na fé, devemos pensar que ela é o que alimenta todas as nossas ações. Porque a fé é como se nós disséssemos, eu agora vou me abrir para a fé. É como se de repente eu estivesse distanciado da ideia de Deus e de repente eu me direciono. É como que eu me colocasse na posição de olhar para Deus. É quando nós nos colocamos em direção a Deus. Quanto mais nos colocamos em direção a Deus, nos colocamos na verticalidade. Nós nos observamos como pequenos diante da grandiosidade de Deus. Alcançar Deus verticalmente é um elemento que a fé proporciona. Nós nos colocamos de joelhos para nos permitir, na dimensão de humildade e de simplicidade que o Cristo nos convocou a realizar nas transformações íntimas que temos que levar em conta se queremos evoluir, é o de nos abrirmos a amar a Deus sobre todas as coisas, compreender a infinita bondade, justiça, a perfeição absoluta de Deus e buscar sedentemente, uma sede profunda, a sua justiça. E o Cristo dizia nas suas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Não é aquela justiça tal como nós imaginamos, estou me sentindo injustiçado, vou procurar Deus para que faça justiça aos meus inimigos, aos meus acusadores. Não, não é isso. Os que têm sede de justiça são os que têm sede da justiça divina, de conhecer a justiça divina e de se adequar a essa justiça divina, de tal forma a submissão à bondade absoluta. Isto é ter sede de justiça. E o Cristo nos falava isso para que nos referíssemos em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas, porque buscar a sua justiça é buscar o amor por excelência. E depois nos convidava aos gestos de largueza, abrir os braços em direção aos nossos semelhantes. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Veja que há uma sentença que já se coloca condicionada. Eu vou olhar o meu próximo e vou fazer a ele aquilo que eu gostaria
que me fizesse. É de uma profundidade, porque no mais das vezes nós queremos tudo de bom para nós mesmos. Então, se quisermos tudo de bom para nós mesmos, façamos assim com os nossos semelhantes. Mas como não tem gente que, inclusive, não gosta de si mesmo, então se a pessoa não gosta de si mesmo, ele vai em direção ao outro, agir da mesma forma. Então essas pessoas não vão fazer o bem ao seu semelhante, porque há isso mesmo. Muita gente não se ama. Então a sentença pareceria ser incorreta. Mas aí Jesus aprofunda esse conceito e no Evangelho de João, ali naqueles instantes da ceia pascal, ele faz a sentença perfeita e ele diz: amai-vos como eu vos amei. E aí é o amor pleno. E a grande dimensão de procura que temos que realizar é entender este amor do Cristo por nós outros. Porque é este o amor que ele convoca a que realizemos em relação aos outros. É um amor profundo. E nós não temos a dimensão do que seria essa percepção do amor. A mensagem inicial fala de problemas do amor. Não é uma coincidência, porque os orientadores da casa certamente não colocariam essa mensagem distanciada do que seria tratado no dia de hoje. Não há coincidências para o plano espiritual. E certamente os que aqui estão, na carne e no plano espiritual, nessa assembleia gigantesca, porque certamente estamos todos necessitados de compreender o valor do amor, esta palavra que deveríamos tratar com a sacralidade, não dizermos tão fortuitamente, eu amo, ou eu quero amar, como se pudéssemos entender a profundidade desta palavra, porque estamos associando esta palavra a tudo que é razão de ser da existência humana, porque estamos vivos pelo amor, o amor que nos criou. Nos reconhecemos irmãos pelo amor. Se somos tolerantes, é o amor que está nos convidando à compreensão do outro. Se somos caridosos, é o amor nos movimentando em direção às necessidades do outro. Se somos misericordiosos, é o amor nos convocando a colocar o nosso coração na miséria do outro. É sempre o amor. É sempre o amor. Mas o amor não nos chega de uma hora para outra. E o amor, ele cresce, como se dizia, como era dito na mensagem, e Paulo o sabia. O amor cresce. O valor desta palavra, ele é um para os povos primitivos, aqueles que fomos há muitas encarnações passadas. Porque somos espíritos milenares. A primeira percepção de amor que tivemos foi aquela de querer reunir uma família, de querer proteger os filhos. É a primeira dimensão do amor. Mas ainda é uma coisa muito infantil. E no mais das vezes, protegemos aquilo que consideramos como nosso, meus filhos, minha família, as minhas terras, os meus bens, porque tem gente que se apaixona pelos bens, pelo dinheiro, pelas terras, tanto quanto as paixões que envolvem os casais, os jovens, se apaixonam, têm uma paixão, vivenciam aquela relação com um objeto tão forte. Outros têm um amor muito intenso pelos animais, já é uma coisa bem melhor, não é verdade? E outros começam a ter, na busca do amor, uma relação que ao longo da história nossa toda, aparece primeiro com uma ideia, porque somos egoístas, aí queremos ser amados. É a primeira coisa. A gente começa a invejar alguém que tem uma relação assim, diz, mas é bonito aquele negócio, fulano gosta de fulano, eu queria experimentar isso, ser amado.
porque somos egoístas. Olha como a gente está vendo a história do amor. O amor pode vir, como na mensagem, de uma forma egoísta. E depois a gente vê isso e se sensibiliza. E a gente experimenta o amor. Quantas vezes, nas reuniões mediúnicas, em que aparece um espírito ainda em situação de revolta, né, perseguindo outros que estão encarnados, e o seu despertamento, em geral, acontece com a participação da sua mãezinha de algumas das suas existências. E aí, amparado naquela solicitação da mãe que diz: meu filho, abra os seus braços para Jesus, ocorre demais esse tipo de coisa. E por que o espírito se vê tocado? Porque a primeira lembrança de amor, a mais sutil, a mais generosa do amor, é o amor da mãe pelos filhos. É a melhor expressão do amor. Se nós pudéssemos dizer qual é o amor que mais se aproxima do amor que o Cristo teve por nós outros, é o amor de uma mãe pelos filhos. Então, este é o amor. E aquela lembrança de que eu fui amado é a primeira dimensão da experiência do amor. Depois nós queremos dizer assim: essa é uma coisa tão interessante, como é que essa pessoa gosta de mim? Eu queria experimentar gostar, amar o outro. E aí nós queremos também experimentar essa coisa de amar o outro, não só ser amado, amar e ser amado. E a gente começa a querer ter uma relação de amar e ser amado. E esta é uma das aspirações que temos nos dias de hoje. Já é um avanço extraordinário. E tem gente, principalmente os casaizinhos mais jovens, e fica dizendo assim: eu amo você, mas você não ama a mim do mesmo jeito, não, na mesma intensidade. Eu faço mais por você do que você por mim. Eu amo mais você do que você ama a mim. Ainda é uma infantilidade, porque a gente quer dar como que uma medida do amor. Qual é o amor que vai para lá, qual é o amor que vem para cá, né? E nós queremos ter a ideia de um amor perfeito, é aquele amor que tanto o que eu direciono para a companheira, quanto o que ela direciona para mim, é igual. Esse seria o amor perfeito. Mas ainda estamos distantes do amor que o Cristo veio nos ensinar. E Ele veio nos ensinar um amor tão poderoso, que Ele não se direciona apenas para aquelas pessoas que a gente escolheu amar, escolheu para ser amado. Porque ainda é uma coisa muito primitiva, é aquela ideia de que o amor deve ser experienciado em família. E algumas pessoas dizem: eu encontrei o amor. Passa a vida todinha, chega com 40 anos, encontra uma paixão, aí diz: eu encontrei o amor. E o restante do tempo todinho viveu distanciado do amor. O amor não fez-se presente, só apareceu ali naquela hora. Que desperdício de vida. Ainda mais quando imaginamos o apóstolo João dizendo: Deus é amor, e nós somos filhos do amor, e nós somos amor, só que não consideramos enxergar isso em nós. A gente só considera o amor quando a gente vê pelos olhos do outro. Aí a gente tem aquele encontro e diz: o amor chegou à minha vida. Mas nós somos resultados do amor. Nós vivemos cercados de amor. Tudo que nos chega por inspiração, por auxílio, é amor. Muitas vezes estamos em dificuldade, alguém chega, passa, e nós dizemos: que coincidência. Fulano passou aqui na hora da minha necessidade. Foi o amor de Deus que nos coloca em possibilidades de auxílio. Coloca alguém que tem boa vontade, na situação certa, para auxiliar o outro. E a gente diz: que coincidência, fulano é uma pessoa boa, chegou na hora ali. O amor que nos circunda, que nos oferece sempre possibilidades de auxílio, de socorro, de amparo, de estímulo, diante das dificuldades, diante da depressão, diante da revolta. A revolta, Joana de Ângeles afirma, é algo que parece um mofo na vida da gente. Algo que vai morfando todas as possibilidades da vida, revolta. Nós não revoltamos contra tudo. E revoltamos porque somos ainda espíritos muito atrasados.
Porque toda revolta é um ato contra Deus. Me revolto porque moro em Campina Grande, eu deveria morar em Paris. É uma revolta. Mas por que você deve morar em Paris e os outros devem morar em Campina Grande? Quando nos aproximamos de Deus, nos colocamos sabendo que não há coincidências. Se eu nasci em Campina Grande é porque aqui é o local justo e adequado para que eu viva a minha experiência, os meus enfrentamentos, aquilo que é necessário que eu aprenda no educandário que eu estou e que eu cure no hospital que eu estou. É isso que viemos fazer aqui. E aí as ocorrências na vida, em se considerando a revolta, é um convite a que entendamos o amor por excelência do Cristo para realizar o bem. Porque quanto mais buscarmos nos movimentar em direção ao bem, essa revolta vai sendo dirimida. E aí temos também aquela terceira dimensão, que são os ansiosos, os exaltados, que Joana diz, parecem viver numa torrente de raios, numa tempestade, faíscas a toda hora, curtos-circuitos. E a meditação é o melhor remédio para essas circunstâncias, porque o instante da meditação é o instante do recolhimento, da avaliação do que é a vida, dos valores da vida. É o amor nos convidando a refletirmos sobre a excelência de estarmos vivos. Nós que nos revoltamos diante dos acontecimentos da vida, poderíamos nos referir em profundidade ao valor de aqui estarmos. Numa ilustração que Humberto de Campos nos traz, ele nos fala de um personagem que vivia numa família feliz, ele, a mulher e a filha, e ele tinha muita fé. E num determinado instante da sua vida, parece que tudo desmoronou. Ele tinha uma filha que era todas as aspirações dele. E ao realizar um curso, entrou numa depressão profunda, problemas mentais a levaram, naquela oportunidade, a um manicômio. E ela sofria de uma doença mental que ele não conseguia entender. A menina era todas as aspirações de felicidade da sua vida. E a sua mulher baixou gravemente enferma, uma enfermidade que pareceria ser para todo o resto da sua existência, no hospital. E ele, que tinha recursos e tudo mais, viu-se dilapidar completamente o seu patrimônio, endividado, ele não sabia mais o que fazer da sua vida. E alguém o aconselhou, fulano, vá numa reunião espírita, porque lá, em geral, os benfeitores espirituais podem oferecer uma orientação. Quem sabe este caso não é o de uma obsessão. E ele se dirigiu a uma casa onde se realizavam trabalhos de educação espiritual, trabalhos mediúnicos, naqueles primeiros momentos em que casas espíritas ainda não eram, digamos, ainda a essência do movimento espírita. Mas naquela casa se realizavam os cultos domésticos do Evangelho no Lar e também as atividades mediúnicas. E ali, ele se apresentando, o benfeitor espiritual, através da médium, afirma de que de fato existia um espírito que o perseguia, se sentindo vítima em outros momentos, em outras existências, e que ali havia uma causa, mas que de fato também precisaria haver também a compaixão e a consideração pelo que era o adversário, para que ele também fosse instruído e que o amor pudesse tocá-lo, para que houvesse a solução do problema. E ao longo de várias reuniões, por vários meses, se foram feitos as conversações com aquele espírito infelicitado, ainda envolvido no rancor, na raiva, no sentido de vingança, e ele dizia: este é um miserável, ele destruiu a minha família, e por isso eu vim para destruir a sua família.
Ele era meu servo, um servo que eu fiz erguer de onde ele estava, e ele me traiu, e ele destruiu a minha família. E revoltado, e o instrutor fazia as considerações: mas meu irmão, aonde é que não há erros entre nós que vivenciamos ainda aqui na terra? Consideremos os erros nas várias existências e sempre as ofertas que o Pai, através do amor, nos oferece de oportunidades de refazimento, oportunidades de reconstruirmos os laços que nos ligam fraternalmente. E ao longo de vários tempos, com estas vibrações amorosas, aquele espírito foi sendo esclarecido e reencaminhado para novas experiências, certamente, pelo entendimento fundamental de que o amor preside a tudo. E houve a recuperação da filha, a mulher também se fez recuperada, e ao longo de 6 meses ocorreu a recuperação, e, portanto, eles viveram um tempo de recuperação da felicidade e da harmonia familiar. Mas logo em seguida aparece uma enfermidade nele mesmo, porque ele vinha trabalhando intensamente para recuperar o equilíbrio financeiro, e ele cai prostrado em grave enfermidade. E a mulher ficou trabalhando, costurando, e a filha saía de porta em porta pedindo ajuda, auxílio aos amigos. E ele, absolutamente incomodado com aquilo, pediu para que os amigos que faziam parte das reuniões mediúnicas fossem até ele. E lá chegando, ele disse: mas meus irmãos, o que é que está acontecendo? Afinal de contas, não era o problema da minha vida, não era a obsessão, não houve o esclarecimento daquele espírito que era a causa das minhas dores. As coisas não foram resolvidas, por que eu ainda me faço necessitado de vivenciar essas provas? E o Espírito, através da médium, diz: ah, meu amigo, meu irmão, vivencia esses teus instantes com resignação, com coragem e com fé absoluta. Porque tudo que nos ocorre, existe justiça e bondade perfeita, plena. Porque nada é separado da vontade divina. Tens a compreensão. Passaste por aquele primeiro episódio para teres agora o entendimento sobre ti próprio, daquilo que é os teus momentos de resgate. E ele compreendendo: ah, meu irmão, eu compreendo. Muito mais eu fiz, muito mais ainda tenho a resgatar. É verdade. Há vidas em que precisamos passar por grandes desafios. E às vezes a gente, em comparação com os outros, a gente diz: mas acontece tanta coisa na minha vida. Parece que eu fui escolhido. Às vezes somos. Nós costumamos observar, até entre os espíritas ocorre isso, de ficar dizendo: fulano tem uma determinada deficiência, fulano tem uma determinada dor. Isso, em geral, quem tem essa dor é porque fez tal coisa na vida passada. Quem tem essa dificuldade é porque fez tal coisa na vida passada. São sempre considerações absolutamente desnecessárias. Porque ninguém conhece em profundidade quais são as dores dos outros e as dificuldades. Porque existem vidas dolorosas que são resgates, são a maior parte, mas há também muitos que vêm para ajudar a exemplificar e a mostrar que diante das dores nós podemos também ter sempre fé e alegria, e estes são aqueles que vêm em experiências de sublimação, de resignação, em exemplos de renúncia por nós outros. Então ninguém veja as dores dos outros para categorizar nunca situações de enfermidades das almas em outras existências. Por fim, meus amigos, para entendermos que o amor é a cura de todos as nossas dores, para o presente
e para o futuro. Imaginemos o amor que nos cerca. O amor como convite, porque o grande convite que o Cristo veio nos fazer foi o da edificação do amor em nós mesmos. Entendermos a profundidade desse mergulho em nós para nos propiciarmos ser como que um reservatório de amor, para canalizarmos esse amor em direção aos nossos semelhantes. As nossas doenças, as nossas aflições, são todas movimentações desse disparate com o que nós nos relacionamos com os eventos que nos circundam. A violência aqui, a corrupção ali, e começamos a agir revoltados uns, depressivos outros, ansiosos outros. E cada vez que agimos assim, nós geramos, pelas nossas glândulas, cargas negativas que vão influenciar na diminuição das nossas imunidades, na ocorrência de dores e doenças profundas que fornecem espaço para que os micróbios, umas vezes, os vírus, outras em outras circunstâncias, bactérias e também a degeneração celular ocorra pela nossa própria incúria, pela não convicção de que há uma bondade suprema nos dirigindo a todos. Então, para tudo isso, convida-nos Jesus, utilizemos do amor. O amor cura tudo, porque nos cura no entendimento da lei divina, nos cura na percepção do outro como nosso irmão, nos cura na identificação daquilo que dentro de nós precisa ser corrigido para que possamos nos afirmar como filhos de Deus e como cristãos verdadeiros. Construamos, pois, dentro de nós a edificação do amor e saibamos identificar quando dizemos eu amo alguém, que eu estou dizendo que eu vejo alguém pelos olhos de Deus. E quando eu digo eu sou amado, eu perceba que é Deus que dirige este amor a mim. E quando eu percebo as coisas desta forma, eu posso atender aquele mandamento do Cristo que é tão difícil de nós outros respondermos a ele. Porque às vezes nós dizemos, isso só é possível para Cristo, ou para talvez Francisco de Assis ou Chico Xavier, naquela exortação maravilhosa, nos convocando no íntimo a refletirmos sobre o significado de sermos cristãos. Amai os vossos inimigos. É poderoso, porque aqui nós passamos pela construção de um amor que era o amor familiar dos irmãos, daqueles com quem nos afeiçoamos, e amar os inimigos. Só poderemos alcançar o mundo de regeneração que todos queremos nos candidatar, se começarmos a seguir essas palavras do Cristo e a entender que o amor não é o amor que nós vivenciamos enquanto primitivos, dominados pelo instinto, nem é o amor que preside hoje o mundo, nas sensações, na exaltação, na sexolatria, na identificação do outro como a expressão do prazer, mas é fundamentalmente o sentimento que nos liga a todos na irmandade que o Cristo nos veio elucidar, que somos todos filhos do Deus, Pai nosso, amoroso e bom, justo e perfeito. E ao sentir assim, talvez nos reconheçamos pelo Cristo, capazes de nos dirigirmos aos doentes da alma, os violentos, os adversários, e dizermos, Senhor, ainda não tenho a capacidade de amar, mas irei tolerar. Ainda não tenho a capacidade de amar, mas irei tentar compreender. Ainda não tenho a capacidade de amar, mas irei fazer uma oração sentida por aquele que se faz meu adversário. E quando a gente menos esperar, pela tolerância, pela compreensão,
pela oração, estaremos amando e, desta forma, atendendo aos apelos do nosso irmão maior, que nos espera a todos de braços abertos. Venham a mim, queridos, eu estou a vos esperar há tantos séculos. Assim seja.